inteiro e está ligado à revolução tecnológica e à globalização. A saída, segundo a CNI, é mudar a legislação trabalhista, permitir a contratação para projetos específicos por tempo determinado, terceirização ou com jornada flexível de trabalho. Tudo que a lei hoje não permite. Precisamos flexibilizar a legislação trabalhista, porque o estudo mostra também que 85% dos empregos gerados hoje são para informalidade. Quem acabou perdendo foi mesmo o trabalhador. 1 milhão de empregos de vagas a menos na indústria, Magda. Mesmo assim, é possível reverter essa tendência, que, como foi dito na própria reportagem, é uma tendência mundial? Exatamente, Tavinho. Há algumas condições especiais para isso, mas é uma tendência mundial e há muito pouco a fazer, de fato. Para que a indústria brasileira volte a oferecer mais empregos, é preciso que a economia cresça com força. Para se ter uma ideia, o estudo da CNI mostra que a indústria precisa crescer 4% ao ano e, mesmo assim, não vai absorver mão de obra. Isso só para não demitir, para ficar estável. Isso porque as empresas brasileiras estão aumentando sua produtividade. Novas tecnologias e organização geram maior produção com menor nível de emprego. Com a abertura da economia, o Brasil precisa enfrentar padrões de produtividade internacional. E em todo o mundo, a produtividade cresce e o emprego da indústria cai. Por isso, os trabalhadores da indústria devem se preparar para aumentar a produtividade ou mesmo para terem alternativas de ocupação em caso de desemprego. E o emprego cai, mas a produção industrial cresce. Segundo dados do IBGE, a indústria brasileira teve crescimento de 2,1% em agosto sobre o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados do IBGE, a produção dos bens de consumo recuou, enquanto segmentos de bens de capital, insumos e matérias-primas cresceram. Em 12 meses, a produção de bens de capital cresceu 6,3%. No setor de bens duráveis, o recuo foi de 6,4%. O destaque é a queda na produção de eletrodomésticos, que caiu 15,9% no período. O crescimento da produção de bens de capital é positivo, porque dá sinais de recuperação mais sustentada da economia. A queda de produção de bens de consumo acontece principalmente por conta do limite de capacidade de endividamento das famílias. Esta tendência tende a se reverter assim que as pessoas conseguirem pagar as dívidas passadas. Está lá parado porque os donos não sabem como sacar. Guiomar dos Santos tem 2 contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Na década de 80, ela trabalhou 3 anos em uma grande loja de São Paulo e depois mais 3 nos Correios. Nos 2 casos, ela pediu a conta e não retirou o fundo. Ela precisa do dinheiro para terminar uma reforma que está fazendo em casa. Mas há 2 anos, Guiomar tenta e não consegue receber. O dinheiro é meu, trabalho é um direito que eu tenho, né, de receber, entendeu? Então a gente tem que ir atrás do direito da gente. Mas normalmente, depois de 15 dias, o trabalhador já pode retirar o dinheiro de uma conta inativa. Vânia de Souza, superintendente de negócios da Caixa, explica que o número da carteira de trabalho de dona Guiomar e o nome dela estavam errados. Mas agora o problema já foi resolvido e nos próximos dias ela vai receber o que tem direito. Conta inativa é aquela que ficou 3 anos sem depósito até o dia 13 de julho de 1990. São mais de 16 milhões de contas em todo o país, somando quase 2,5 bilhões de reais. Para pedir o dinheiro, o trabalhador deve levar a carteira de trabalho e um documento de identidade a qualquer agência da Caixa Econômica Federal. No caso de falecimento do titular, os dependentes têm o direito a sacar. O saldo de fundo de garantia é um patrimônio do trabalhador. No caso de falecimento desse trabalhador, esse patrimônio pertence aos seus familiares. Surgiu de alguns amigos do presidente, no Rio de Janeiro, na década de 50. Nos reunimos no bar lá do Juca Chaves, que é na Cinelândia, e combinamos, tivemos uma letra que foi descontada no banco, eu até assinei a letra, né? Eles conseguiram dinheiro, em 10 dias fizemos o catetinho. Daqui saíram as ordens que se espalharam pelo Planalto Central. Tempos difíceis. Era uma vida desconfortável, modesta, muito modesta, e daí nós temos a convicção de que não precisam palácios luxuosos para que se possa fazer alguma coisa. O catetinho é a alma de Brasília, mas a casa de JK quase veio abaixo. O tempo e os cupins corroeram a madeira. Por pouco, a história não sumiu. O socorro chegou em 95 com técnicas modernas. Uma bolha de plástico envolveu o palácio e matou os cupins. A casa de JK
foi recuperada. Madeira nova, móveis e objetos restaurados. Um trabalho de quase 2 anos e R$700 mil. A reinauguração do Catetinho acontece nesta quarta-feira. Uma festa com violeiros, canções, uma viagem aos tempos de JK. Pioneiros como o funcionário Luciano Pereira têm um motivo especial para comemorar. Luciano Pereira, de 72 anos, participou da construção da primeira casa do presidente em Brasília e até hoje cuida do museu. A foto mostra os filhos de Luciano com Juscelino. São os primeiros gêmeos de Brasília. Este funcionário, que virou amigo de JK, é o guardião do Catetinho. Isso vai ser um orgulho, mas eu explicar aos turistas que visitam aqui sobre essa reforma que foi feita aqui, que merece, que aqui nasceu uma capital. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderia... Leilane, essa é uma prova viva de que a parceria do governo com a iniciativa privada funciona. É verdade, que é importante manter a memória sempre, né? Você vê um palácio recente, com só 37 anos, talvez um pouquinho mais, né? Quase virou tapera, né? Pois é. Um prato que nasceu na mesa dos camponeses da Toscana, no norte da Itália. A crocante e perfumada focaccia. No calor dos fornos de lenha, a focaccia toscana ganhou vida, sabor e hoje é o tema da coluna A Arte da Mesa. Sandra Moreira. Nas mãos do homem, farinha, água, sal e fermento sempre fizeram milagres. A focaccia toscana, um desses muitos milagres do trigo, nasceu por volta de 1900. Nessa época, era o alimento básico dos homens do campo. A massa rude, assada em forno de lenha, era recheada com as sobras da véspera. Naquela época, os camponeses tinham pouco a dividir. A terra vivia um período de escassez. O antigo Ducado da Toscana tinha acabado de se integrar à nova República Italiana. O nascimento de uma nação nunca é fácil. Foi um tempo de lutas contra o domínio dos duques, por terras para cultivar. Desta época de revolução social, ficou o retrato apaixonado que Bernardo Bertolucci deixou em 1900. E a receita da focaccia toscana, que também é de apaixonar. Desde os anos 20, a focaccia toscana é a marca de um antigo restaurante de Milão, que hoje tem 26 filiais e espalhou pelo mundo esta versão deliciosa da focaccia italiana. Em todas as casas, o importante é que o forno seja construído do mesmo jeito, para que o calor do fogo asse lentamente a massa, que deve ser aberta na mão, com jeito e agilidade, mas deixando sempre marcados os dedos do padeiro, uma espécie de impressão digital do autor. É abrir, deixar descansar, regar com azeite virgem de oliva, abrir mais um tiquinho e, no final, passar esse rolinho que vai deixar na massa o suco exato para o azeite fazer a festa para os nossos paladares. Na hora de assar, há que girar a focaccia e, quando estiver moreninha, cortá-la ao meio. Depois, mais forno para deixar as duas faces bem crocantes e douradas. E lá vem os recheios. Franco Prisco faz tudo muito rápido. Queijo mascarpone bem cremoso, azeite perfumado com trufas brancas. E um sonho de perfumes vai se formando no calor do fogo. Berinjela fritinha, mussarela de búfala,
parmesão em fatias e rúcula. Uma mistura bem colorida, bem italiana. Mais azeite regando tudo, que o frango é generoso. E logo, tudo derrete e escorre pelos cantinhos da focaccia. Deixa um cheiro bom no ar. É prazer dos mais simples. Tão simples quanto sagrado. Sandra, e a diferença entre a focaccia e a pizza é bem maior que a diferença entre um pão comum e uma baguete de um grande artista padeiro. A focaccia é um prato que permite combinações muito mais leves e, muito mais importante, permite um acompanhamento de vinhos, que seria impensável nas pizzas com todo aquele tomate. E o Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição você viu que o Senado pode derrubar hoje a aposentadoria especial dos juízes. O projeto dos planos de saúde é modificado de novo e inclui a cobertura de doenças como câncer e AIDS. E são as empresas que têm que provar que o cliente tinha a doença antes de contratar o plano. Tenham um bom dia. Nós voltamos amanhã às 7h30. Até amanhã. Aproveite bem o dia de hoje. Ela dirigia um dos ônibus que transportava os trabalhadores rurais nas invasões e manifestações políticas. Depois de uma primeira negativa ao convite da Playboy para posar nua, esse ano ela topou fazer as fotos. Queria conseguir dinheiro para trazer de volta o casal de filhos. Como estava sem emprego, eles foram morar com o pai. Já em São Paulo, Débora atraiu as atenções de todos os meios de comunicação. Passou por salões de beleza e mostrou um novo visual. Eu estou dando uma recalchutada na lotaria agora. Mas em todas as entrevistas, ela sempre fez questão de defender o movimento do Sem Terra, como nessa conversa com a Amaury Júnior, no programa Flash. O Brasil vai ganhar muito, a sociedade vai ganhar muito com o trabalho do MST, se nós conseguirmos realmente fazer a reforma agrária. Ou na entrevista que deu à Rádio Bandeirantes. Você acha justo invadir terra? Bom, eu acho justo pelo seguinte, se não querem invasão de terra, façam a reforma agrária em primeiro lugar. Mas a decisão de Débora logo provocou polêmica no MST. O coordenador nacional do movimento, João Pedro Stedley, não aprovou. O líder José Rainha deu uma opinião oposta. Eu não vejo que prejudica o movimento, acho que é o direito da Débora e eu respeito a posição do indivíduo. Nesta terça-feira, a revista Playboy chegou às bancas com as fotos de uma Débora bem produzida e deslumbrante. As imagens são de uma mulher de muitas faces. Com a revista nas bancas, o MST decidiu divulgar a decisão da expulsão. A empresária de Débora, Alzires Carabucci, disse que, se quiser, Débora vai continuar usando as camisetas e bonés do MST que comprou, porque se identifica com a causa dos trabalhadores sem terra. Quem perde mais mesmo é o MST, que perde aí uma relações públicas de primeira. Cresce a oposição à Lei Pelé no Congresso. Os últimos 6 deputados indicados para compor a comissão especial da Câmara engrossam a lista dos parlamentares que pretendem mudar o projeto. Terceiro, empatados, Inglaterra e França, Brasil em quinto, mas a caminho de terceiro. É o que a gente vai conferir aqui em nosso espaço aberto com o presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping, Abra Shop, Nabil Sayon. Nabil, quando é que o Brasil poderá chegar a terceiro do mundo em shopping center? Nós acreditamos que os 167 shoppings que estão em construção deveremos atingir dentro de 2 anos no máximo o terceiro colocado em número de shopping centers. Quantos já temos em operação no país? Em operação são atualmente 438 em todo o Brasil. Então a gente subiria para 605 shopping centers. Exatamente. Agora, qual é o faturamento desse bloco neste ano de 97? A previsão desse ano é da ordem de 30 bilhões de dólares. Quantas lojas estão operando no sistema? No sistema nós temos 40 mil, pouco mais de 40 mil lojas em todo o Brasil. E o que é importante frisar é que quando nós falamos em shopping center, nós estabelecemos o conceito de shoppings rotativos, os shoppings populares, os shoppings convencionais, os outlets
e os shoppings rotativos que também são um grande número, perfazendo todo esse total. Bom, aí nós temos uma massa enorme de emprego direto, porque é uma área de serviço, e na área de serviço está o futuro do mercado de trabalho no mundo, Brasil no meio. Quantos empregos diretos são gerados hoje pelos 438 shoppings que já funcionam no país? Hoje nós podemos dizer que a indústria de shopping centers, ela emprega mais de 420 mil pessoas. E os próximos que estão em construção abrirão quantas vagas? São mais de 167 shopping centers, nós deveremos abrir mais umas 200, perto de 200 mil vagas. Bom, para dar uma ideia do que isso significa, num triênio, só a indústria do shopping center abrirá quase 200 mil empregos diretos. Praticamente quase o dobro dos empregos das montadoras tão badaladas hoje no país. É verdade. Agora, e dá para avaliar também o emprego indireto que gravita ao redor dessa atividade comercial? Olha, o emprego indireto nós poderemos falar em torno de mais pelo menos uns 250 a 300 mil empregos. Então nós temos no segmento hoje alguma coisa parecida com 750 mil empregos. Exatamente. E chegaremos até daqui 2 anos para praticamente com 1 milhão de empregos diretos. Qual é o investimento agregado de todos esses projetos em implantação hoje? Esses 136 em construção. Esses 167. Isso, 167 shoppings que estão em construção. Para os próximos 2 anos, nós estamos falando de investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares? Não parece, mas que coisa impressionante. Só no Rio de Janeiro, segundo me consta, nós temos meia dúzia de shoppings em construção, com investimento agora nesse triênio 96-99 de 1 bilhão de dólares, para não dizer 1 bilhão de reais. É verdade, Jomiro. No caso do Rio, é o Shopping Flamengo, o Shopping Iguatemi, o Rio Shopping, o Norte Shopping, o Shopping Tijuca, o Iguaçu, Top Shopping e o Shopping Mourisco, no Centro Empresarial Mourisco. O que vale frisar é que esses shoppings todos, e cada shopping, importante que ele está em projeto de construção, principalmente nas grandes capitais, eles acabam sendo shoppings megaprojetos, shoppings sempre os mais modernos do mundo, e por isso que os investimentos também são bastante elevados. Esse desenvolvimento do shopping, que é um fenômeno tipicamente brasileiro no terceiro mundo, né? Já que somos o 5º a caminho de terceiro do mundo em número de lojas em shopping center, nós temos condição de estabelecer alguma previsão para o comércio de rua. Como é que ele vai ficar? Cada vez mais esmagado no seu espaço pelo shopping ali ao lado, não? Ou o comércio de rua tem futuro também? Nós entendemos que o comércio de rua vai ter sempre o seu espaço. Na verdade, nós temos hoje notado que muitas ruas importantes, tradicionais, elas estão criando suas associações, elas estão buscando oferecer para seus consumidores atrativos especiais, justamente para tentar buscar cada vez mais a sua consolidação. Então a gente entende que o shopping vai ter o seu espaço, vai crescer cada vez mais, mas a rua dificilmente, o comércio de rua dificilmente vai acabar. Parece que a ameaça maior para o comércio de rua seria muito mais a expansão das redes de varejo, inclusive redes estrangeiras que desembarcam agora no Brasil, do que propriamente a formação de shoppings na área, não é isso? Eu diria que os shoppings vão ser basicamente um varejo mais qualificado. E a tendência é que as lojas de rua permaneçam, mas quando você quiser lançar uma marca, lançar uma franquia, você vai acabar entrando em shopping. Não significa dizer que essas marcas e essas franquias não estejam também em rua. Nós temos hoje inúmeros exemplos de grandes marcas que estão tanto na rua como dentro de shopping center. E eu diria até mais, você tem hoje pontos comerciais em rua extremamente valorizados pelo fluxo de pessoas que passam em frente a essas ruas tradicionais, mas a gente entende que deva ser alguma coisa mais qualificada dentro de shopping center. No caso das franquias, parece que elas já estariam respondendo no Brasil de hoje por 24, 1/4 do comércio varejista no Brasil, no caso as franquias. Aí também o Brasil com 76 mil unidades franqueadas e mais de 800 empresas franqueadoras, o Brasil também seria o terceiro do mundo em franquia, não é isso? Eu diria que o Brasil atualmente, se ele não estiver em terceiro, ele está bem próximo ao terceiro, e a expansão também para os próximos anos
do sistema de franquia no Brasil, ela é muito promissora. Agora, na questão do condomínio do shopping, os lojistas, em maioria, reclamam do custo muito elevado do condomínio, que eles estariam pagando muito luxo sem condição de transferir tudo isso para o preço do consumidor. Infelizmente, Joelmir, esse é um dado que nos entristece muito quando nós falamos dos custos condominiais comparados aos custos de primeiro mundo. Nós temos hoje nos Estados Unidos $10 por metro quadrado, o máximo que se cobra de um condomínio por metro quadrado. Por metro quadrado de loja. De loja. $10 por metro quadrado. E no Brasil nós chegamos a cifras absurdas de R$48 por metro quadrado. Quer dizer, 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro. E qual é a razão desse custo fora de esquadro completamente em relação ao padrão internacional? Olha, eu diria que as administrações devem se profissionalizar cada vez mais. Nós não encontramos nesse momento as justificativas para uma diferença tão grande. O que nós entendemos é que todos os contratos dentro de shopping centers cada vez mais devem ser comercializados, muito bem comercializados, principalmente os contratos terceirizados com empresas de manutenção, com empresas de segurança, porque no caminho que nós estamos, dentro da própria globalização, uma vez que os pontos comerciais tendem a cair, não vai se justificar jamais se pagar um custo por metro quadrado chegando até esse exagero de R$48 por metro quadrado. No caso da Abra Shopping, que trabalha com shoppings do Brasil todo, que campanha ela estaria fazendo para renegociar tudo isso? Olha, a importância da nossa entidade é apoiar o lojista, esclarecer os lojistas, principalmente em novos contratos, em situações de renovação de contrato, e estreitar também uma relação, como nós já temos hoje vários empreendedores totalmente integrados com a nossa entidade, na busca da melhor solução da relação lojista-empreendedor, porque nós entendemos que o sucesso do lojista é o sucesso do empreendedor. Então a nossa entidade está sempre atenta, vai estar levantando essas questões a público, essas questões de custos altos e buscar uma solução sempre amigável com os empreendedores para o sucesso do lojista. Isso explicaria também uma rotatividade considerada um tanto quanto assustadora no ramo ou não? Nós diríamos que alguns anos atrás o giro, a rotatividade era da ordem de 7%. Hoje nós ultrapassamos a cifra dos 15% em mortalidade e em rotatividade de lojistas dentro de shopping center. Quer dizer, rotatividade é a loja que desiste do negócio e passa o ponto, não é isso? Exatamente. E 15% das lojas estão nessa condição hoje. Hoje, infelizmente, esse dado ele está crescendo, nós gostaríamos que ele não crescesse tanto, e ele está crescendo pelo motivo principal de que o custo hoje não está sustentando principalmente, conseguindo segurar principalmente os pequenos lojistas que são hoje dentro de shopping center da ordem de 70%. Até porque a competição continua cada vez mais feroz.